graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. E essa palavra está escrita no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, onde a Bíblia nos diz de uma maneira muito clara: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração uma palavra preciosa nesse momento e que você tenha revelação das realidades espirituais que esse texto maravilhoso da palavra de Deus nos diz. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é a respeito de quem eram essas pessoas para quem o apóstolo Paulo endereçou essa carta. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 16, no versículo de número 8 e 9, Paulo, ele estava na cidade de Troade e ele então tem uma visão de que um varão macedônico aparece para ele, clamando para que ele passasse a Macedônia e viesse até o lugar onde eles estavam para ministrar a palavra. E a Macedônia então foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo na sua segunda viagem missionária. E foi lá que ele foi para pregar, levando consigo alguns dos seus discípulos, Silas, Lucas e Timóteo. Então, ao chegar lá na Macedônia, ele ministra em 3 cidades. Ele ministra em Neápolis, ele ministra na cidade de Filipos e em Atenas. E em todas essas cidades ele enfrenta muita perseguição. Em todas essas cidades ele tem uma luta muito forte para manter o evangelho sendo anunciado. Agora, Atos capítulo de número 16 mostra como ele foi preso e castigado simplesmente por ter expulso o demônio que possuía uma determinada jovem e que fazia com que ela tivesse adivinhações. A Bíblia diz que por 3 dias essa jovem seguiu o apóstolo fazendo uso desse dom advindo de um espírito maligno, e o apóstolo Paulo então repreende esse demônio, e à medida que aquelas pessoas que lucravam com aquele recurso produzido pelas adivinhações daquela menina, elas então se levantam com grande perseguição, mandam prender o apóstolo Paulo, ele é açoitado e ele então enfrenta grandes dificuldades por ter anunciado o evangelho. E é nesse momento que, saindo de lá, ele foge então para Atenas. Atos capítulo de número 17, versículo de número 18, diz que ao chegar lá em Atenas, ele encontrou alguns filósofos epicureus e estoicos que passaram então a argumentar com ele. E ele é despertado para ir até Corinto, uma outra cidade grega, após esses cidadãos atenienses escarnecerem da mensagem que o apóstolo Paulo chega. E é saindo de todo esse movimento, diante de todas essas situações, que o apóstolo Paulo chega finalmente à cidade de Corinto. Eu quero chamar a sua atenção para que você perceba comigo um pouco como era a cidade de Corinto. Porque essa cidade era uma cidade que se tratava de um importante centro comercial. Era uma cidade com cerca de 800 mil habitantes, cuja a crença principal estava fundamentada em uma filosofia, conhecida na época e conhecida até hoje como a filosofia epicurista. E o que é que essa filosofia pregava e que relação que isso tem com aquilo que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 58, é o que eu estou aqui para chamar a sua atenção.
Essa filosofia, ela ensinava uma crença materialista, uma crença totalmente ligada às questões físicas, à busca pelo prazer, para alcançar um estado de paz e de libertação. E tudo dentro dessa cultura e dessa filosofia estava proposto no sentido de que desfrutar o melhor nessa vida, desfrutar as coisas dessa vida era o que realmente importava. E segundo o ensino de Epicúrio e dos seus discípulos, não existia nada além do aqui e agora. Nada em comum para um conceito que muita gente tem nos nossos dias, né? Muita gente ainda vive baseada em uma filosofia, em uma base, um sistema de crenças assim, cujo aqui e agora e as coisas que nós estamos tendo no presente têm um valor exacerbado. Gente que despreza a eternidade, que não valoriza as coisas espirituais e que muitas vezes tem dificuldades de acreditar naquilo que está além da capacidade humana. E Paulo então chegou até essa cidade enfraquecido pelas perseguições, pela perseguição que ele sofreu em todas aquelas outras cidades que eu disse para você, em Neápolis, em Atenas e por aí vai, a lista era grande. Mas em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 3, ele diz que mesmo estando com os irmãos de Corinto em fraqueza e em temor e em grande tremor, ele teve uma atitude de fé. Ele tinha sido expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. O apóstolo Paulo, a essa altura, já tinha sido apedrejado até a quase morte em Listra, açoitado e preso na Macedônia e tinha sido perseguido pelos seus próprios irmãos em Tessalônica. Mas ele foi motivado pelo próprio Deus a continuar. Porque lá no capítulo 18 de Atos, no versículo de número 9 a 21, diz que o próprio Senhor apareceu para o apóstolo Paulo e disse a ele em visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Eu acho muito interessante esse acontecimento na vida de Paulo, porque essa é uma realidade espiritual para os nossos dias. Às vezes, nos nossos momentos de fraqueza, nós pensamos em desanimar. Mas todas as vezes que você se sentir enfraquecido, pare para escutar a voz de Deus, porque do céu sempre haverá um brado de não temas. Essa é uma frase constante em toda a Bíblia Sagrada. O Senhor nos chamou para ter uma atitude de fé, uma atitude de coragem, uma atitude de ousadia. E se nós tivermos a sensibilidade de escutar a voz de Deus, haverá sempre um não temas bradando do céu em nosso favor. E não foi diferente na vida de Paulo. O Senhor, ele bradou aquela palavra que fez com que o apóstolo continuasse. E então ele escuta a voz de Deus e a cidade de Corinto foi simplesmente impactada pelo Evangelho, pela mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 4, aquele mesmo apóstolo que diz que chegou lá em fraqueza, ele diz: olha, eu estive no meio de vocês, mas a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo fica então nessa cidade, como diz em Atos capítulo 18, versos número 9 a 11, por 1 ano e 6 meses, ensinando esses irmãos, falando a palavra de Deus, e ele ganha uma igreja, um corpo espiritual, uma igreja fervorosa, cheia do poder de Deus, se levanta naquele lugar. Olha,
se Paulo tivesse olhado para as dificuldades que ele estava enfrentando, se ele tivesse se atentado para tamanhas perseguições e adversidades, com certeza essa igreja não teria nascido. De igual modo, na nossa vida, se nós dermos ouvido à voz da dificuldade, da luta, do problema, da dificuldade, com certeza nós deixaremos de experimentar grandes coisas que o Senhor tem reservado para nós. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Não escute as vozes que têm tentado cercear o seu movimento. Não escute a voz da perseguição, não escute a voz do desânimo, a voz do desespero, a voz da angústia. Sabe, faça como o apóstolo Paulo. Nos momentos de luta, procure escutar o Senhor, porque do céu sempre haverá um brado de não temas. E quando você ouvir a voz do Senhor, com certeza você vai usufruir de resultados tão poderosos como o apóstolo Paulo usufruiu. Agora, a carreira desse grande homem de Deus não estava encerrada e ele precisava então dar continuidade ao seu ministério. O apóstolo então, para continuar a obra, deixa a igreja de Corinto no meio de um grande avivamento, de um grande mover, de um grande experimentar da graça, do poder e da manifestação do Espírito Santo. Uma igreja que fluía nos dons, uma igreja que era totalmente cheia da presença do Espírito, crentes unidos que defendiam a verdade. Ele sai então deixando essa igreja fervorosa. Mas, tempos depois, ele recebe um grupo de irmãos que vai visitá-lo. E esses irmãos, chamados Chloe, Stefanes, Fortunado, vão visitá-lo. E eles trazem para ele um relato de que aquela igreja, aquele povo de Corinto que ele deixou em um avivamento tão grande, agora já não era o mesmo povo, já não estava andando pelos mesmos caminhos, tendo as mesmas experiências e provando das mesmas realidades espirituais. Então, esse é o primeiro grande problema que assola a igreja de Corinto. E o grande problema que começou a fazer com que aquele povo fervoroso e prevalecente se enfraquecesse foi o partidarismo. A Bíblia diz que alguns daqueles membros da igreja começaram a declarar fidelidades a determinados pregadores. E uns começaram a dizer: eu sou de Apolo, outros começaram a dizer: eu sou de Paulo, outros começaram a dizer: eu sou de Pedro. E com isso a divisão começa a se estabelecer. E você sabe, Deus não é Deus de divisão. E uma vez que as pessoas daquela congregação começam a fazer essas escolhas e a militar em nome daquilo que eles acreditavam, aquele pessoal começou a se perder. Porque alguns diziam que Apolo era fervoroso. Então, Atos 18, 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso, e que pregava com ousadia. Apolo era um pregador pentecostal que conseguia transmitir esse espírito à igreja. E com isso, aqueles que eram mais tradicionais não gostavam da pregação de Apolo. Pedro fluía nos dons de cura. Atos capítulo de número 5, verso de número 15, diz que ele era tão usado, mas tão usado, que as pessoas transportavam os enfermos pelas ruas e colocavam os enfermos de tal modo que pelo menos a sombra de Pedro passasse por eles. Porque quando a sombra de Pedro passava sobre os enfermos, eles eram curados. E com isso, aquelas pessoas que eram atraídas pelos milagres, que buscavam sinais, declaravam fidelidade a Pedro. Paulo era um exímio mestre da palavra, que ensinava com autoridade, com
ousadia, com muito conhecimento, porque afinal ele era um doutor. Atos 20, versículo número 9, diz que em certa vez ele estava pregando e a mensagem dele demorou tanto que tinha um jovem chamado Eutico que dormiu. Agora você pensa, Paulo pregou provavelmente por muitas horas, ele era um exímio mestre. E como você sabe, todo ensino que se preze precisa de gastar tempo. E esse moço então cai da janela e morre. O apóstolo Paulo vai, ora por ele. Ele é ressuscitado e ele volta. Mas o curioso é que depois de levantando o morto, o versículo número 11 diz que subindo ele, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Ou seja, uma pregação que começou no início da noite foi até o amanhecer do outro dia. Imagine aquelas pessoas que estavam só atrás dos milagres, ou aquelas que gostavam do fervor de Apolo, não gostavam da mensagem de Paulo. Afinal, um pregador que demorava muito com a palavra. E essas preferências pessoais começaram a causar problemas nessa igreja. Porque no culto pentecostal, o povo só falava em línguas e os do ensino não iam. E essa divisão, esse partidarismo se estabelece de tal forma que a igreja não tinha mais liderança. Cada panelinha fazia o que queria e dessa maneira a igreja começou a arruinar. Os grupos que iam se organizando, tendo ideias, tomando decisões, e com isso a igreja começa a se tornar um clube social parecido com as escolas de filosofia grega. Todo esse partidarismo trouxe a divisão. A igreja de Corinto foi ficando tão bagunçada que até o culto de Santa Ceia, um momento sagrado de celebração, de memória da morte de Cristo, se tornou um pretexto para bebedice, para segregação e para glutonarias. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo faz a exortação que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 58. E ele começa essa primeira exortação dizendo para esse povo: sede firmes. Eu acho muito interessante isso, porque só é firme quem tem um fundamento sólido. E o apóstolo Paulo quebra de uma vez por todas essa divisão. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 5, dizendo a essas pessoas: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro, senão ministro dos quais crestes e conforme cada um recebeu um dom do Senhor? Ele diz: olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Você sabe, existem muitas pessoas que têm sofrido porque têm se fundamentado em tantas coisas, senão Jesus. Aquele povo se perdeu, mesmo tendo recebido uma porção especial da parte de Deus, porque eles abandonaram a base, abandonaram o fundamento e começaram a olhar para os homens. Eu não conheço você, eu não sei a sua história, mas talvez essa seja uma realidade que exista na sua vida. Eu estou aqui nesse momento para te dizer: não existe outro fundamento a não ser Jesus. Nenhum homem, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum ministro é maior do que o seu mestre. E se nós queremos ser crentes vitoriosos, nós precisamos buscar firmeza. Se nós queremos ter vidas consolidadas, nós precisamos seguir o que foi dito por essa primeira exortação de Paulo. Nós precisamos ser firmes. Jesus usa esse mesmo exemplo lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Ele diz que existem pessoas que escutam a palavra de Deus e praticam. E essas pessoas são ditas por Jesus como pessoas prudentes que edificaram a sua
casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, veio os ventos e sopraram, combateram contra aquela casa e ela não caiu. Quem tem fundamento não cai. Se você deseja ter uma vida prevalecente, se você deseja resistir às tempestades, resistir os ventos que por um acaso venham soprar contra a sua vida, resistir às flechas que são lançadas pelo mal, você precisa alicerçar a sua casa sobre a rocha. E alicerçar a casa sobre a rocha é estar firme sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Agora, existe um outro grupo de pessoas que Jesus diz que são aqueles que ouvem as suas palavras, mas não as cumprem. Essas pessoas, Jesus diz que elas são insensatas, porque elas edificam a casa sobre a areia. Desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos, da mesma forma. Porém, ela vai cair. E Jesus disse quão grande queda ela terá. O desejo do coração de Deus é que você jamais caia. O desejo do coração de Deus é que você tenha uma vida prevalecente. Mas para isso, você precisa dar ouvidos à voz do Senhor, escutar as palavras de Jesus e firmar-se nela. Não existe outro evangelho, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, e nada e nem ninguém pode usurpar o lugar que Cristo tem na nossa vida. Agora, se só existe firmeza em quem está edificado na rocha, nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Porque Mateus capítulo 24, verso de número 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique na graça e não com alimentos que de nada se aproveitam. Você precisa provar da graça de Deus. Bom é que o nosso coração se encha da graça. Sabe, você não pode colocar qualquer tipo de alimento para dentro da sua alma, porque as palavras que produzem vida são aquelas que correm diretamente do trono de Deus. O Evangelho nunca precisou de estrelas, o Evangelho nunca precisou de artimanha, o Evangelho nunca precisou de ideologias, teologias humanas, porque um fundamento já foi dado, e esse fundamento se chama Jesus Cristo. Ele é a personificação da graça de Deus. Ele é a manifestação viva da presença de Deus entre nós. Ele é aquele que vai te conduzir ao caminho certo. Ele precisa ser o espelho da sua vida. Jesus precisa ser o seu exemplo diário. Seus ensinamentos precisam encher o seu coração. A sua palavra precisa habitar na sua mente. E o seu coração precisa ser cheio dessa presença e dessa palavra transformadora. O povo de Corinto se dividiu porque começou a olhar para os homens. O povo de Corinto, eles perderam a fluidez do Espírito porque eles mudaram o olhar de direção. Sabe, o fundamento da igreja não são os homens. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. Quer ter firmeza na vida? Quer ser um crente frutífero, inabalável? Para de olhar para o homem. Para de olhar para os Paulos dos nossos dias, para os Pedros dos nossos dias, para os Apolos dos nossos dias. Sabe, Paulos, Pedros, Apolos, José, Antônio são seres humanos. Nenhum deles foi crucificado pelo seu pecado. Nenhum deles pagou a dívida que
que nós tínhamos diante de Deus. Nenhum deles foi capaz de entregar a sua própria vida para te salvar. Mas Jesus, Ele te amou. E Ele entregou a si mesmo para que você tivesse vida eterna. Portanto, o meu convite para você hoje é para que você faça o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versos de número 1 e 2. Portanto, deixamos para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei o que tem causado embaraço no seu coração, mas eu sei que nos nossos dias muitas pessoas têm ficado pelo caminho embaraçado por maus testemunhos, embaraçados por pregações legalistas, embaraçados por regras religiosas, por usos, por costumes humanos, embaraçados pelo pecado que as envolve, que as sufoca. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, que se você olhar firmemente para Cristo Jesus, todas essas coisas perderam o valor. Se você olhar para Cristo, o pecado vai perder a força sobre a sua vida. Se você olhar para Cristo, as condições humanas que têm te prendido até hoje, elas vão cair por terra. Porque quando nós olhamos para Ele, nós somos transformados de glória em glória. Agora, a segunda exortação do apóstolo Paulo, ela também é tão importante quanto a primeira. A primeira ele diz, olha, sejam firmes. Mas a segunda exortação ele diz, além de firmes, vocês precisam ser constantes. Porque se o primeiro aspecto da crise que a igreja de Corinto viveu foi a falta de firmeza, o segundo aspecto foi a falta da constância. Porque existiam alguns epicureus que estavam na igreja, que tinham se tornado obreiros, tinham ganhado proeminência no meio do povo, e eles começaram a misturar o evangelho com os preceitos doutrinários da filosofia grega. E eles passaram então a ensinar que não havia mais ressurreição, o importante era ser feliz, investir no autoconhecimento, investir nas coisas dessa vida, porque não existia nada além dessa vida. E você sabe, a filosofia, a ciência, o conhecimento humano, ele tem o seu lugar. Mas a palavra de Deus é superior a tudo isso. E por conta dessa mistura, essa igreja começou a experimentar algo ainda mais danoso do que o dano que a falta de firmeza na base sólida que Cristo estava causando. Porque eles começaram a perder de vista o céu. Eles começaram a pensar só nas coisas dessa vida. A Bíblia diz que se nós pensamos somente nas coisas daqui, quão miseráveis nós estamos sendo. E você sabe, eu particularmente fico triste quando participo de reuniões em que o céu é ignorado. Quando eu vejo que muitas pessoas vivem como se essa terra fosse a única realidade do universo. Mas a grande verdade é que nós somos seres eternos. Nós fomos criados para o céu. E do mesmo modo que o céu é uma realidade, e aqueles crentes começaram a ignorar essa realidade. Quem ignora o céu também ignora o inferno. E do mesmo modo que o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. Agora, o que você precisa ter clareza no seu coração é que quando nós perdemos de vista a recompensa, que é a vida eterna, nós esfriamos a nossa fé. E esse é o motivo
nos nossos dias e até mesmo se desviar do Evangelho, porque perderam a essência e Jesus se tornou um meio para se ter coisas daqui. Se esqueceram do ensinamento de Jesus, que está escrito lá em Marcos, capítulo de número 8, verso de número 36. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não precisamos do Evangelho se os nossos olhos estão voltados unicamente para as coisas deste mundo. Mas sem o Evangelho, sem Jesus, ninguém pode ver a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 19, o apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, a igreja, que é o povo de Deus, precisa permanecer sustentando o testemunho do Evangelho. Mateus capítulo 6, verso de número 19 a 23, Jesus fala ousadamente: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça mina, onde as coisas se consomem pela ferrugem, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Você precisa de acumular riquezas espirituais. Você precisa de ter revelação daquilo que Deus tem preparado para você. Sabe, o Evangelho puro, ele é verdadeiro, e a ressurreição e a vida eterna é a base da vida cristã. A ressurreição e a vida eterna é a prova material de que o que Jesus ensinou é verdade. Porque Paulo adverte esses irmãos a serem constantes na pregação do Evangelho puro e sem mistura. Porque conforme diz João 14,6, Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades, ele é a verdade. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Portanto, conforme diz Romanos capítulo 3, verso de número 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De que lado você quer estar? Você quer estar ao lado de Cristo? Você quer estar ao lado do ensinamento de Jesus? Ou você quer andar guiado por ensinamentos de pessoas que não deram a vida por você, que não te amaram a ponto de se sacrificar para te salvar? Sabe, todos nós precisamos fazer essa escolha na nossa vida. E nós precisamos entender essa realidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 11 e 13 diz: fiel é esta palavra, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, todavia ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Sabe, a palavra de Deus é fiel. Independente de você escolher acreditar ou não, ela é a verdade. E a verdade não muda por conta das nossas opiniões. A verdade não muda por conta das nossas práticas. A verdade, ela permanece. E em 1 Timóteo 2,4 diz que o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, 17 diz que se nós somos filhos, nós nos tornamos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, com ele também sejamos glorificados. Então,
A primeira exortação é seja firme. A segunda exortação, seja constante. Seja constante em crer no Evangelho. Seja constante em seguir o Evangelho. Seja constante em não negar as realidades espirituais que estão colocadas. E o apóstolo termina então dando uma última exortação. Ele diz: sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu gosto muito dessa expressão porque o que é abundante? O abundante é aquele que sempre tem mais do que é esperado. É aquele que transborda. E transbordar é literalmente transpor as bordas. É aquele que tem uma porção excessivamente maior do que a necessidade. Agora, o que é interessante é que nós só podemos ser abundantes em alguma coisa se nós tivermos recebido a abundância. Se nós tivermos sido fartos pelo Senhor. E o que faz com que a gente tenha abundância na nossa vida é um relacionamento próximo com Jesus. E isso é o que está escrito lá em João 10:10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e para que a tenham em abundância. Jesus se manifestou por isso. Não sei que tipo de vida você tem vivido, mas eu quero te desafiar a não aceitar nada menos do que uma vida abundante. Porque firme, constante, é muito bom, mas nós só vamos conseguir atingir a plenitude quando nós formos capazes de transpor as bordas, quando nós formos capazes de derramar sobre outras pessoas a graça que foi liberada a nós. Muitas pessoas não são abundantes na obra do Senhor, porque elas têm uma crença errada de que não terá recompensa. Mas Paulo encoraja os irmãos exatamente ao contrário. Ele diz: olha, sede firmes, constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe uma recompensa quando nós escolhemos responder a Deus. Nós precisamos ter em vista essa recompensa. Por que eu devo ser abundante? Porque Deus é um Deus de multiplicação. Em toda a Bíblia você vê Ele multiplicando tudo, e aquilo que Ele cria com propósito de multiplicação. Uma vez que você entende que você é um filho de Deus, você também carrega essa marca dentro de você. Você se torna um multiplicador. Você precisa ser alguém que multiplica os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos. Oh, meu querido. Mateus capítulo 25, a Bíblia mostra que não existe ninguém que não tenha nada na mão para ser multiplicado. A uns Deus deu 5, a outros Deus deu 2, a outros Deus deu 1. Mas todos têm algo na mão para ser multiplicado. E a minha pergunta para você hoje é: o que você tem na mão para ser multiplicado? Qual é o talento que está na sua mão? Qual foi aquilo que Deus te entregou? Sabe, Deus não é um Deus de adição. Deus é um Deus de multiplicação. Ele não vai adicionar um pouquinho mais naquilo que você tem. Ele não vai pegar aquilo que você tem e, sabe, completar para atingir a média. Não. Ele é um Deus multiplicador. A Bíblia diz que Ele multiplica a 30, a 60 e a 100. Mateus 13:23 diz que quem ouve e compreende a palavra dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Toda semente, ela tem valor, mas as sementes lançadas em tempos de crise, elas têm um maior potencial de multiplicação. Em tempos de dificuldade, a gente pensa que não é tempo de plantar. A gente pensa que é tempo de parar. Em tempo de luta, a vontade de dar é de não fazer nada. Mas se você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, eu tenho uma boa notícia para te dizer. É tempo de arregaçar as mangas e de fazer plantios.
Se você tem vivido tempos de angústia, de dificuldade, é tempo de não curvar a cabeça, é tempo de ser firme, de perseverar, ser constante e de ser abundante naquilo que o Senhor te entregou, no talento que você tem na mão. Sabe por quê? Porque as sementes que são lançadas em tempos de crise, elas têm um potencial monstruoso de multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, a Bíblia diz que Isaac semeou a semente em tempos de crise e colheu 100 vezes mais. Ou seja, ele colheu 100 colheitas em uma. Ele prosperou o que demoraria 100 anos para prosperar em apenas um. Porque ele escolheu plantar em tempo de crise. Agora eu pergunto a você, que tipo de prosperidade, que tipo de recompensa é essa? Esse questionamento é um questionamento que também atingiu os discípulos. Que tipo de recompensa é essa que eu tenho quando eu sou firme, constante e sou abundante na obra do Senhor? Esse questionamento também chegou na vida dos discípulos de Jesus e está registrado lá em Marcos capítulo 10, versículo número 28 a 30. Pedro chegou até Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo por amor a Ti. Nós deixamos casa, esposa, filhos. O que nós vamos ganhar? E Jesus mostra o desejo no coração dele para conosco. E ele responde que não há ninguém que tenha deixado filhos, campos, casa por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida, em que? Casas, irmãos, irmãs, filhas, mães, filhos, e no século futuro a vida eterna. Sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Tem recompensa para você, meu querido. Há um preço a ser pago, há um trabalho a ser feito, há um evangelho a ser anunciado, há um esforço a ser realizado, mas há também uma recompensa a ser recebida das mãos do Senhor. Paulo foi alguém que fez exatamente o que ele ordenou aos irmãos de Corinto. E no final da sua vida ele pôde erguer as suas mãos aos céus e dizer o que está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aleluia! Por isso eu quero convidar você a amar a vinda do Senhor. Ame a vinda do Senhor. Ame a casa do Senhor. Ame o ministério. Ame o povo de Deus. Ame se envolver com as coisas espirituais. Porque existe uma coroa de justiça sendo preparada para você. Existe uma coroa, existe uma recompensa, existe um céu que está guardado para você. Eu quero terminar essa ministração dizendo a você que o céu não é uma utopia, o céu não é uma alegoria do imaginário cristão. O céu é uma realidade espiritual. João viu uma revelação sobrenatural no livro de Apocalipse. E não se tratava de um sonho. Era uma realidade. A cidade santa está sendo preparada para você. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. E saiba que o seu trabalho, a sua perseverança não é em vão. Quero terminar essa palavra encorajando você a ser alguém que carrega essa marca sobre o seu coração, a
ser alguém que anuncia essa mensagem, ser alguém que entende essa realidade espiritual, a ser alguém que está firme no fundamento que é Jesus, a ser alguém que é constante em não abandonar a graça, a ser alguém que decide, que escolhe transbordar. O que você decide fazer hoje, depois de ouvir essa palavra? Você quer viver a mesma vida? Você quer andar nos mesmos caminhos, ter a mesma experiência? Ou você quer crescer em Deus? Porque se você quer crescer em Deus, eu quero orar por você, para que a graça do Senhor te alcance, para que o amor do Senhor te envolva. Eu creio que eu estou falando com gente que, se não era até hoje, a partir de hoje vai se tornar firme, constante e abundante. Tem uma recompensa para você. Feche os seus olhos onde você estiver. Deus, eu quero abençoar essa pessoa neste momento. Eu quero declarar ao Pai novidade de vida. Eu quero declarar unção. Eu quero declarar graça. Eu quero declarar poder do Senhor sobre ela. Eu quero declarar ao Pai, em nome de Jesus, firmeza, constância. Firma os passos, ó Pai, desse irmão, dessa irmã que escutou essa palavra, que recebeu aquilo que o Senhor ministrou. Em nome de Jesus, faça milagres, opera o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que a graça do Senhor